Olá, bem-vindo ao canal Ei Padawan. No vídeo de hoje, eu vou fazer um resumo da história, sonhos e loucura da série Star Wars Ahsoka. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever, e que a força esteja com você. O episódio começa em Coruscant. A general Hera Syndulla está no meio de um tribunal. A chanceler Mon Mothma, o senador Amato Ziono, o seu droide Chopper, o capitão Carson Teva e outros senadores e militares estão lá. Ziono diz que eles não podem simplesmente permitir que um general da Força de Segurança da Nova República saia por aí agindo como se isto ainda fosse a rebelião. Ele enfatiza que a Nova República é um governo com regras e leis, e que Syndulla não tem problemas em burlá-las para se adequar à sua agenda pessoal. Syndulla responde que estava defendendo o povo da Nova República da melhor maneira que sabe. Quando Ziono reitera que ela ignorou ordens diretas, ela responde que protegeu a Nova República ignorando ele. Isso causa murmúrios entre senadores e autoridades. Mothma pergunta a Ziono se eles concordam que houve um incidente em Sithos. Ziono descarta o relatório de Syndulla como um conto de fadas, expressando descrença nas noções de Jedi, falsos Jedis, mapas estelares, Purrgil e galáxias distantes. Quando Syndulla explica que Morgan Elsbeth estava liderando um esforço coordenado pelo remanescente imperial, Ziono ri disso e nega que haja qualquer coordenação entre as forças imperiais dispersas e o número cada vez menor de forças imperiais. Quando Teva pergunta sobre os recentes acontecimentos em Mandalores, Ziono descarta o falecido Moff Gideon como um senhor da guerra agindo por conta própria e nega que haja uma conspiração contra a Nova República. Syndulla avisa que isso mudará se Thrawn retornar e questionar a indiferença de Ziono. Ziono descarta Syndulla como uma general que abusa de sua posição para ganho pessoal e recomenda que ela seja levada à corte marcial por desobedecer a uma ordem direta. Enquanto os senadores discutem sobre a desobediência de ordens de Hera, C-3PO entra em nome da senadora Leia Organa. C-3PO traz uma transcrição de dados que a senadora Organa espera que resolva o assunto. Mothma pede que uma equipe prepare a transcrição, apesar das objeções de Ziono. C-3PO explica que a transcrição prova que a senadora Organa sancionou pessoalmente a missão de reconhecimento da general Syndulla a Sithos e não sabia que o senador Ziono tinha votado contra a sua missão. Quando Ziono protesta que o tribunal não pode admitir evidências de um mero androide, Chopper assobia em protesto, mas Teva faz um gesto para que ele se acalme. C-3PO pede para os outros senadores que direcionem suas preocupações a Organa em seu papel como líder do Conselho de Defesa. A chanceler Mothma acha que a transcrição dos dados satisfaz o assunto. Ziono desiste relutantemente da proposta de corte marcial e Mothma rejeita a audiência. Syndulla agradece a C-3PO, e o androide de protocolo retribui. Em particular, Mothma diz a Syndulla que sabe que Organa não autorizou sua missão. Syndulla responde que Organa autorizou sim, eventualmente. Mothma então pergunta o quão real é a ameaça do retorno de Thrawn. Syndulla diz à chanceler que eles precisam se preparar para o pior e esperar pelo melhor. Enquanto viaja pelo vazio intergaláctico dentro do Purrgil, Ahsoka Tano pratica com seus sabres de luz na sala de treinamento de sua nave com um holograma de seu falecido mestre Anakin Skywalker. Na gravação, Skywalker avisa que ela enfrentará adversários formidáveis como o General Grievous, a Asajj Ventress e o Conde Dooku. Ele a lembra de praticar suas formas de sabre de luz e diz a ela para lembrar o que ele lhe ensinou e confiar em seus próprios instintos. Huin observa enquanto Tano explica que ele fez cerca de 20 dessas gravações. Huin comenta que Skywalker foi atencioso enquanto Tano diz que Skywalker era um bom mestre. O androide diz a ela que os Purrgil estão chegando ao fim de sua jornada, citando sua velocidade decrescente. Na cabine, Tano resolve encontrar Sabine. Quando Huin aponta que seus mapas estelares seriam inúteis em outra galáxia, Tano diz que ela veio com o inimigo. E se eles encontrarem o inimigo, encontrarão a Sabine. Huin concorda que este é um plano lógico, mas teme que o Purrgil possa tê-los levado para outra galáxia ou para um mundo e sistema diferente. Tano acha que as chances são boas, apesar do pessimismo de Huin. Os dois observam o Purrgil sair do hiperespaço.
Ruin ativa o scanner e Thanos sente que algo está errado. Quando sua nave T-6 sai da boca do Purrgil, eles descobrem que o grupo de Purrgils voaram para um campo minado imperial implantado ao redor do ponto de chegada. Ruin aconselha Thanos a dirigir sua nave em direção ao planeta Perideia, onde termina o campo minado. Embora Ruin pense que as baleias espaciais lhes darão cobertura, ironicamente os Purrgils respondem saltando para o hiperespaço. Thanos consegue se esquivar das minas espaciais e os dois avistam o anel de transporte hiperespacial de Elsbeth, Olho de Sion. Quando o Olho de Sion implanta vários caças estelares, Thanos pilota a nave através do campo de destroços. Durante a perseguição, um dos caças inimigos bate nos escombros, destruindo o caça. Enquanto isso, na torre de Perideia, Traun entra na rotunda e o holograma do Capitão Enoch aparece na frente de Traun. Enoch relata que um grupo de Purrgils chegaram e acionaram o campo minado como Traun havia previsto. Enoch diz que entre as baleias estelares está uma nave Jedi classe T6. Traun diz que parece que Thanos está vivo afinal. Elsbeth então entrega a Traun um datapad, onde contém todas as informações que o banco de dados da Inquisição possui sobre Thanos. Traun lê. Ele fica surpreso que o mestre de Thanos seja o general Anakin Skywalker. Traun então pergunta a Enoch se ele tem certeza de que existe apenas uma nave estelar. Enoch diz que há apenas uma, e que seus combatentes atacaram o alvo e o perseguiram até o campo de destroços. Traun diz a Enoch para retirar os caças estelares e deixá-los de prontidão. Traun diz que isso será tudo. O holograma de Enoch então se dissipa. Elsbeth questiona por que não permitir que os caças a sigam. Traun diz que não há necessidade de desperdiçar seus recursos. No entanto, Elsbeth responde, dizendo que assim irão perdê-la no campo de destroços. Traun diz que ela está certa, e os Jedi são muito bons em se esconderem, pois praticam há anos. Traun diz a Elsbeth que eles estão conhecendo seu adversário, e Thanos será imprevisível e perigosa se ela se parecer com seu mestre. Traun diz que eles estarão um passo à frente de Thanos, não importa a direção que ela tome. Thanos e Ruin então pousam em uma caixa torácica de Purrgil em decomposição. Thanos então desliga toda a energia da nave. Ruin se pergunta como o inimigo antecipou sua chegada e Thanos diz que Traun está por trás do ataque. Ruin diz que o inimigo já encontrou Traun e Thanos concorda. Ele diz que fará uma varredura e verá se consegue encontrar Sabine. Enquanto isso, uma caravana de casas em forma de cápsula dos Noti movem-se lentamente através de uma planície. Brigier e um Noti pilotam o maior deles. O Noti desce e a Sabine sobe e toma seu lugar. Uma criança Noti acena para ela. Brigier diz a Sabine que ainda está processando tudo que ela lhe contou. Brigier fala sobre a derrota do Império na Batalha de Endor e pergunta se o Imperador morreu. Ela responde que foi isso que as pessoas disseram. Brigier também aprende sobre a Nova República, de Eurazeb Aurelius treinando recrutas e Syndulla comandando uma frota. Quando Brigier diz que perdeu tudo, Sabine diz que já faz um tempo e que ela estava começando a pensar que eles nunca o encontrariam. Brigier pergunta como ela o encontrou porque ela nunca disse. Sabine diz que é complicado. Brigier diz que eles podem conversar sobre outra coisa. Ela diz a Brigier que a Sokka a aceitou como aprendiz. Brigier pergunta por que e a parabeniza. Ele diz que faz sentido porque ela já havia treinado antes. Brigier pergunta se Thanos vem. Sabine não responde, então Brigier pergunta se é complicado. E ela assente. Enquanto isso, Skoll, a tia e uma gangue de bandidos observam a caravana no topo de uma colina, todos montados em uivadores. Em outro lugar, as três bruxas entram na rotunda. Traun diz às grandes mães que precisa da ajuda delas. Ele diz que Thanos está escondida no cemitério de Purrgils. Traun quer que as três bruxas encontrem a Sokka. As grandes mães abrem as mãos e três orbes flutuantes pairam em direção à exibição tática holográfica. Os orbes projetam raios vermelhos de luz que se conectam, formando um triângulo sobre o holograma. Elsbeth canta um encantamento. Na nave de Thanos, Ruin diz que não consegue encontrar Sabine nas varreduras.
E Tano diz que eles não precisam de varredura e que há outra maneira. Ruin pergunta a Tano se ela acha que seu vínculo com Sabine é tão forte. Tano ignora Ruin e chama por ela através da força. Sabine está conversando com Bridir, que fala sobre seu relacionamento com os Noti. De repente, o foco de Sabine se desvia. Uma sensação de realização cruza o rosto de Sabine e um leve sorriso surge nos cantos de sua boca. Ela então diz baixinho o nome da Sokka. Porém, em outro lugar, a grande mãe Clotov sorri e diz que a encontrou. Os raios vermelhos dos orbes convergem em forma de T. O ponto desce para um local específico dentro da projeção do campo de detritos. Traum então liga para o Capitão Enoch. O holograma de Enoch aparece e Traum diz que Enoch tem as coordenadas. Traum diz a seu capitão para abrir fogo. De volta à caravana, Bridir pergunta a Sabine o que houve. E ela responde que não sabe exatamente, mas é um sentimento familiar. Na nave, Tano permanece perdido em seu olhar distante. De repente, turbolasers chovem sobre eles. Ruin fica preocupado, mas Tano o acalma e diz que sabe para onde estão indo. Tano então pilota a nave para fora do anel de Purgils. Traum elogia Enoch pelo trabalho bem executado. Enoch pergunta se eles deveriam preparar suas defesas. Traum responde que eles não precisam porque eles não são o foco da atenção da Jedi. Ele diz que Tano irá perseguir Sabine. E diz a Enoch para entrar em contato com o grupo de caças e fazê-los enfrentar novamente o oponente. Nas planícies onduladas de Perideia, um Noti avista duas figuras montadas à distância. Bridir pergunta a Sabine se as duas figuras são amigas dela, o que ela confirma que não. À distância, Bailan Skoll diz a sua aprendiz Tiati para entrar em contato com Traum e ordena que ela mate Sabine e Bridir. Ele diz a ela para ocupar seu lugar no próximo império. Quando a Ti pergunta se ele não vai ajudar, Skoll diz a ela que a ambição te leva em uma direção, enquanto ele segue um caminho diferente. A Ti transmite a localização de Sabine e Bridir via comunicador para Traum. Antes de se separarem, Skoll lhe dá uma lição final: a impaciência pela vitória garantirá a derrota. Os bandidos passam pelos dois mercenários em seus uivadores para encontrar a caravana Noti. Depois de olhar para seu mestre por um momento, a Ti cavalga atrás dos bandidos. Enoch informa a Traum e Elsbeth sobre a localização de Sabine e Bridir. O grande almirante despacha duas naves canhoneiras para ajudar os mercenários. Sem saber das verdadeiras intenções de Skoll, Traum diz a Elsbeth que se Lord Bailan se provar capaz, eles ainda poderão vencer. No hangar da Quimera, dois esquadrões de Night Troopers embarcam em duas naves de patrulha, que voam em direção às coordenadas. Os bandidos perseguem a caravana Noti. Sabine troca tiros com os bandidos, que se dispersam para evitar serem atingidos. Um Noti atira uma pedra com seu estilingue, mas a pedra ricocheteia na armadura do bandido. Quando Sabine pergunta se os Noti têm alguma arma, Bridir responde que eles são um povo pacífico. Então ela supõe que eles estão indefesos. Ela troca tiros com os bandidos e consegue derrubar vários. Um dos bandidos tenta atirar uma lança contra um motorista de Noti, mas duas caravanas o atingem. Outro bandido tenta danificar os elevadores repulsores de uma caravana, mas o motorista o afasta com pedras. Um dos bandidos consegue usar sua lança para danificar os elevadores repulsores de uma caravana Noti, fazendo-a cair. Não querendo deixar o Noti encalhado, Bridir decide cercar a caravana encalhada. Ao comando de Bridir, as caravanas cercam o veículo encalhado e param, formando um anel. Ele diz ao Noti para se abrigar enquanto ele cuida dos bandidos. Nos céus acima, a nave de Tano é perseguida por 3 caças estelares de Elsbeth. Enquanto Skoll observa à distância, Bridir avista a Ti se aproximando com o líder dos bandidos em seus uivadores. Os bandidos restantes e seus uivadores circundam o comboio. Quando Bridir pergunta quem é a mulher, Sabine explica que ela é outra usuária da força e duelista de sabres de luz, mas sem seu senso de humor, Sabine e Bridir saem de sua caravana e diz ao Noti para ficar dentro de casa. Enquanto isso, Tano resolve pousar,
mas Huin a lembra do protocolo Jedi que impede o pouso durante o ataque. Quando Tano sai da cabine para se juntar à batalha abaixo, Huin tenta argumentar, mas ela o ignora. Conforme Tano se aproxima da prancha de embarque, ela diz a ele para soltar as escadas, fazendo-a escorregar. Tano pousa em segurança nas planícies de Peridea enquanto Huin lidera os caças estelares em uma perseguição. Tano é recebida por Skoll, que diz não esperava vê-la novamente. Quando Tano pergunta se ele está desapontado, Skoll diz que não, mas diz que não pode permitir que ela interfira. Ele saca seu sabre de luz. Tano responde que não tem tempo para isso e saca seus sabres de luz em resposta. Depois de uma espera, Skoll ataca Tano e o duelo começa. Enquanto isso, dois bandidos abordam Bridger e Sabine. Quando ela lhe entrega seu antigo sabre de luz, Bridger diz a ela que não precisa dele e que deu a ela. Quando Sabine sugere que ele use blasters, Bridger responde que também não precisa deles porque a força é sua aliada. Ela discorda e os dois brigam com os bandidos. Enquanto Bridger se envolve em combate físico, Sabine luta tanto com seus blasters quanto com suas habilidades de combate. Tano luta contra Skoll com seus dois sabres de luz. Ambos estão equilibrados. Depois de brigar com um bandido, Bridger usa a força para lançar um dos bandidos contra uma caravana. Ati o ataca por trás com seu sabre de luz. Bridger se esquiva do ataque, mas ela consegue chamuscar uma mecha de seu cabelo. Bridger diz por pouco, antes de se envolver em um combate físico. Sabine luta com um bandido antes de empalá-lo com seu sabre de luz. Ela então se junta à luta de Bridger com Ati, que agora está em menor número. No entanto, as naves de guerra de Thrawn logo chegam. Sabine diz a Bridger para pegar ela. Mas Shin, entretanto, consegue usar a força para lançar Bridger contra uma caravana. Enquanto Sabine enfrenta Ati em um duelo de sabres de luz, Tano e Skoll continuam sua luta. Skoll consegue ganhar vantagem e derruba Tano no chão. Antes que ele possa derrubá-la, ela desvia a lâmina com um de seus sabres de luz. Após a defesa, Skoll diz a ela que ela não pode vencê-lo. Tano responde que ela não precisa vencer. Huin desce com a nave e metralha o solo, fazendo com que Tano e Skoll se separem. Huin afasta com os caças enquanto Tano aproveita a fumaça para escapar. Skoll reflete em silêncio antes de continuar sua busca. Em outro lugar, Bridger garante ao Noti que está bem e diz a eles para se abrigarem. As duas naves pousam perto do comboio e despacham vários soldados armados. Um drone imperial circula acima. De volta à fortaleza, Thrawn ordena que as duas equipes usem conjunto de contra-cerco. Embora Elsbeth esteja confiante na vitória, Thrawn percebe que Skoll está desaparecido. Em outro lugar, Sabine e Bridger lutam com Ati. Sabine usa seu lança-chamas para afastar Ati. Porém os soldados cercam Bridger e Sabine enquanto os Noti assistem com medo e pânico. Ati ordena que os imperiais destruam os fugitivos. Bridger oferece diplomacia, mas Ati ordena que os soldados atirem. Porém nesse exato momento, Tano entra no comboio lançando alguns soldados. Segue-se um combate e Ati ataca Tano com seu sabre de luz. Tano a joga no chão com a força. Observando de cima, Huin comenta que seus amigos estão juntos novamente e espera que possa sobreviver ao conflito para ver o resultado. Sabine luta contra vários soldados, derrubando vários tanto com combate físico quanto com seu blaster. Bridger também luta com os imperiais, usando seus poderes da força e um blaster roubado. Sabine atira uma granada contra 3 soldados, dispersando-os. Observando o campo de batalha, Thrawn fala favoravelmente sobre as habilidades de combate de seus oponentes Jedi. Ele ordena que as naves de combate sejam recolhidas e encerre a perseguição aérea. Elsbeth fica surpresa, mas Thrawn explica que essas perdas são infelizes, mas aceitáveis, na ausência de Lord Bailon. Thrawn acha que no grande esquema das coisas, essa luta com Tano foi um sucesso. Elsbeth discorda, dizendo que só vê seus inimigos reunidos.
Thrawn revela que o conflito foi uma distração de seu plano de transferir a carga das catacumbas das Irmãs da Noite a bordo do Quimera. Thrawn diz que em breve eles poderão deixar o mundo abandonado assim que a transferência de carga for concluída. Ele supõe que Tano perdeu tempo e que o tempo está do lado deles agora e que ele continuará assim. À medida que o drone imperial se afasta, os imperiais sobreviventes recuam do combate. Sabine atira em um soldado em retirada, mas os outros embarcam em suas naves. Tano apela para Ti, pedindo-lhe que se renda e oferecendo-se para ajudá-la. A Ti lança um olhar tenso e dolorido antes de fugir em seu uivador. Sabine quer persegui-la, mas Tano faz sinal para que ela não o faça. Tano fica aliviada ao ver que Sabine sobreviveu e abraça Brydir, os dois riem de alegria. Quando Brydir pergunta a Sabine se ela pensava que Tano estava morta, ela brinca dizendo que ela estava errada. Húrin chega com a nave sobrevoando o local. Brydir fala com Sabine e Ahsoka, dizendo-lhes que tem a sensação de que, afinal, voltará para casa. Os amigos reunidos e os Noti observam a nave de Tano circulando acima. E assim, é o fim do capítulo de hoje. Se gostou do vídeo, deixe um like, e não se esqueça de se inscrever.